E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver agora um vídeo bem rapidinho sobre estudo dos gases ideais, tá bom? Vamos falar bem rápido sobre isso, que a gente já viu essa matéria algumas vezes, né? Então vamos lá, estudo dos gases ideais, tá? O que é um gás ideal, né? Existe o gás real e o gás ideal. Ideal ou real é a forma com que esse gás se comporta. A gente muitas vezes vê escrito em questão assim, adote o comportamento desse gás como um gás ideal, né? Ou esse gás se comporta como um gás ideal. Esse gás se comporta como um gás real, aí é diferente, tá? O ideal, o gás ideal, ele é aquele que a gente ignora, tá? As interferências entre as moléculas do próprio gás e a parede do recipiente em que esse gás está, tá? São coisas que a gente ignora, tá? Mas que, de certa maneira, às vezes vão acabar fazendo diferença, tá? Mas a gente vai estudar hoje são os gases ideais, tá? Os gases ideais são da seguinte maneira. Primeiro tem que entender as variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura. Pressão e volume estão bem atrelados, tá? Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Eles são inversamente proporcionais, tá? É importante saber a medida que eu uso para pressão também. A medida usada para pressão é o ATM, tá? E o símbolozinho que eu uso para indicar a pressão é o P, tá? Pressão a gente mede em ATM, né? É usual também, é comum cair milímetros de mercúrio, tá? E o volume, geralmente a gente usa litros, tá? E o Vzinho é o que significa volume, o que simboliza volume, tá? Temperatura medida em Kelvin, sempre a gente usa Kelvin, nada de grau Kelvin, gente, é Kelvin, tá? O K. E temperatura a gente usa o T maiúsculo. Bom, são as variáveis, tá? Tudo isso influencia muito um gás, tá? Se eu mudo a temperatura, se eu mudo o volume, se eu mudo a pressão, num gás isso faz muita diferença. Num sólido, num líquido, se eu aumentar, diminuir a pressão, aumentar o volume, muitas vezes não acontece nada, tá? Mas para um gás faz muita diferença. Porque o gás, ele, por exemplo, o gás, ele quer sempre ocupar o maior espaço possível destinado a ele, ok? Então, quando eu boto um gás num recipiente, ele vai ocupar o volume do recipiente. Diferente de um líquido. Se eu coloco um copo de água dentro de uma caixa d'água, por exemplo, a água vai ficar lá no fundo e acabou. A água não vai subir a caixa d'água, tá? Ela vai ficar lá parada no fundo. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, nada vai acontecer com aquela água ali, ok? Agora, com gás faz diferença, tá? Com gás faz diferença, tudo bem? Por isso que essas variáveis são importantes na hora que eu estudo gás. Vamos lá. Processos, tá? Processos que acontecem com os gases. Processos isotérmicos, isobáricos, isovolumétricos, que a gente pode chamar de isocórico também, tá? E o processo adiabático a gente vai falar depois, tá? O isotérmico, iso, a gente sempre tem que lembrar que o prefixo iso nas palavras significa igual, tá? Igual, semelhante, parecido, qualquer coisa assim. O mesmo, tá? Então, isotérmico é um processo que ocorre em temperatura constante, ou seja, a temperatura antes e depois era igual. Isobárico, bar, né? Remete à pressão, bem, é uma unidade de pressão também, em homenagem a um cientista, ok? O bar. Então, isobárico é com a pressão constante, a pressão não muda. A pressão no início era igual à pressão no final. Isovolumétrico ou isocórico é um processo que ocorre a volume constante, tá? O volume não vai mudar. O volume inicial era o mesmo que o volume final. Pensa só, eu falei do recipiente, né? Quando você mantém o mesmo recipiente sem alterar o volume dele, você fez esquentei, por exemplo. Tem um gás dentro de um copo fechado. Eu esquentei aquele gás ali dentro, sem mudar o copo. Então, o volume continuou o mesmo, tá? Antes e depois. São processos isocórico ou isovolumétrico, tá?
A equação geral dos gases é essa aqui, ó. PV dividido por T é igual a P inicial, V inicial dividido por T inicial. A gente chama de PVT ou VOTO, tá? PVT, PO, VO, TO. Bom, esse zerinho aqui significa inicial, isso não é um O, tá? E aqui está remetente ao final, aqui é o inicial, tá? Essa equação, ela vai sofrer umas mudanças, tá? Conforme eu tenho algum desses processos aqui, desses fenômenos, tá? Tipo isotérmico. Como que ficaria essa equação num processo isotérmico? Bem, simples. Se a temperatura antes e depois era igual, quer dizer que a final é igual ao inicial. Então eu posso descartar o T. Tudo bem? Então toda vez que tiver um processo isotérmico, eu tiro o T. Processo isobárico, estou falando de pressão, eu tiro o P. Isovolumétrico, eu tiro o V. Tudo bem? Só assim. Observação. Quando há uma mudança de todas as variáveis, tá, de forma simultânea, chamamos isso de processo adiabático. Não pode ter perda de calor para o ambiente também, tá? O processo adiabático, ele funciona dessa maneira. Você muda a pressão, volume e temperatura sem ter perdas. Bom, esse é um processo adiabático. Condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, tá? Que condições são essas? Né? E por que essas condições são especiais? Porque a gente tem que saber delas, tá? Temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, tá bom? Aqui em graus Celsius, aqui em Kelvin. É a mesma temperatura, tá? Só que aqui medido em graus Celsius, aqui em Kelvin. Pressão 1 atm ou, lembra da unidade que eu falei? Milímetros de mercúrio? Tá aqui. Ou 760 milímetros de mercúrio. Volume molar é igual a 22,4. Isso aqui é o especial na CNTP, tá? Que o volume de qualquer mol de gás é igual a 22,4. Como a gente consegue calcular isso? Através da equação de Clapeyron, tá? Onde a equação é essa aqui, PV igual a nRT, tá bom? Onde o P é pressão, colocado em atm, o volume em litros, a quantidade de matéria em mols, o R é 0,082 e a temperatura em Kelvin, tá? Por que eu botei todas as unidades aqui que a gente tem que usar? Porque esse 0,082, ele é atrelado a essas unidades aqui, tá bom? Se eu mudar o volume para ml, isso aqui não vai ser mais 0,082, vai ser um outro número, tá? O R, ele pode mudar o valor. 0,082 são para essas unidades aqui, atm, litro, mol e Kelvin, tá bom? E por isso, quando ele me dá o R 0,082, eu tenho que botar a temperatura em Kelvin. Tá vendo que eu deixei em preto aqui, ó? Para poder lembrar do seguinte, de converter de graus Celsius para Kelvin, tá? E aí, eu escrevi aqui exemplo, né? Opa, desculpa. Escrevi aqui exemplo. O exemplo vocês vão ter que fazer aí, tá bom? E me entregar. Usando as condições normais de temperatura e pressão. E aí vocês vão me dizer se dá próximo de 22,4 ou não, tudo bem? Galerinha, gases é isso aí, tá? Não tem muito além disso. Façam as questões do capítulo de gases, tá? Eu estarei durante o horário de aula no Google Sala de Aula para tirar dúvidas. Vocês têm meu número do WhatsApp, podem tirar dúvida por lá. E também estarei no Discord. O meu nick do Discord, como você consegue entrar em contato comigo, está no mural do Google Sala de Aula, ok? Então, qualquer coisa durante o período da aula, o horário de aula, estarei lá para tirar todas as dúvidas dos exercícios. Tudo bem? Um beijo, galera. Até mais.